Muito bem, vamos agora ouvir o pastor João Bispo, que ainda fica hoje e amanhã conosco. Quem puder vir, venha amanhã também para ajudar com a sua presença, né? E o povo, pela internet, nós temos aí centenas de pessoas nos ouvindo, mas é bom a gente falar com vocês aqui também. Pastor João. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos aqui presentes. Deus abençoe os irmãos através da internet. Estamos felizes, né, de ter participado das reuniões ali em Benevídeos, no Pará. E foi de grande bênção, né? Grande bênção mesmo. E Deus nos levou e está nos trazendo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos aí no Pará, né, que nesse momento estão aí nos acompanhando. E somos tão agradecidos pela recepção e o carinho, o amor, né, que vocês dispensaram para conosco. Eu quero ler uma escritura no livro 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, né? Quem somos, né? Estava ainda lembrando do livro de Esther, Assuero dando testemunho do povo de Israel, né? Pretendendo exterminar com todo o povo de Israel. Ele disse: existe um povo entre os povos cujas leis são diferentes, cujos costumes são diferentes, diferente das leis do rei, né? Não convém o rei tolerar. Ele trouxe uma mensagem tão convincente que fez o rei assinar um decreto para que todos os judeus fossem mortos, né? A mensagem de Amã foi convencer o rei, né? Ele disse: as leis deste povo é diferente, os costumes são diferentes. Deus sempre teve um povo na terra, né, que diferente. Israel era um povo diferente. A noiva, ela é um povo diferente. 1 Samuel capítulo 22 diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles. Davi sempre foi um tipo de Cristo, né? Essa era a igreja de Davi. Esse era o ministério de Davi. E eram com ele uns 400 homens. Lembrando do apóstolo São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 8, ele relatando a igreja de Coríntios, na verdade, quem somos e o que cremos. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Sempre o ministério foi taxado como enganadores, mas sendo verdadeiro. Como desconhecido, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegre. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Veja que o apóstolo São Paulo, ele chegou a dizer, nessa carta, na primeira carta aos Coríntios, ele disse: nós somos como o lixo do mundo, né? Você sabe, o lixo é aquilo que você não quer dentro de casa, né? Você coloca lá fora para o caminhão do lixo levar, né? Nós somos considerados como lixo do mundo e a escória de todos, né? Aquilo que não serve mais, né? A embalagem, a comida estragada, você joga lá fora.
E a igreja daqueles dias os chamou de lixo, escória, sobra. 1 Coríntios 4, versículo 13. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo. E como a escória de todos. Ele ainda fala em Atos capítulo 24, versículo 5. Temos achado, isso foi quando os judeus estavam julgando a Paulo, tentando matá-lo, e ele tinha sido preso. Os judeus disseram assim: temos achado que este homem é uma peste, é uma doença. Paulo foi considerado como uma doença, né? Uma peste, uma doença contagiosa, né? Na verdade, o povo se afasta porque essa mensagem contagia mesmo, né? Se ficar muito perto dela, logo você vai ficar falando igual nós, né? Logo você já vai andar como nós, vai pregar como nós, vai cantar como nós, né? Porque nós temos um cântico novo, nós somos um povo diferente, né? Somos diferentes em tudo. Nós não podemos ser igual ao mundo, nós não podemos ser igual à igreja, porque Deus não trata com a igreja. Nesse tempo Deus não trata mais com a igreja. A igreja é Eva, a que caiu. Deus está tratando com a esposa. Como o profeta disse, que Deus ia confundir, né? Através do profeta e da noiva, ele ia confundir a igreja. E na verdade a igreja está sendo confundida, porque a igreja está cegada, né? Deus cegou a igreja. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. E o principal defensor, outra tradução disse assim, agitador da seita dos nazarenos. A igreja primitiva já estava sendo chamada de seita. Pensando que nos dias de Jesus, defender a mensagem de Moisés não era problema entre os judeus, entre os fariseus, saduceus, que eram duas seitas diferentes. Eles divergiam em doutrina, saduceus e fariseus. E se defendesse a mensagem de Moisés, não havia problema. Porque a mensagem de Moisés já tinha passado. Então, quando aquela mensagem passou o seu tempo, você não entra mais em problema quando você está defendendo ela. O problema é quando você defende a mensagem do dia. É a mensagem da hora. Por exemplo, essa mensagem, Apocalipse 10, 8 a 11, é a mensagem da hora. É a mensagem que mexe, que contagia. É a mensagem chamada de peste, de falsa, né? De lixo. É esse povinho, é esse pequeno grupo. Agora veja, eles disseram, este homem, você pode ver que a mensagem e o mensageiro é um. Eles disseram, este homem, Paulo, é uma peste. Porque o problema hoje da igreja é com o homem. O problema das pessoas é com o homem que Deus está usando naquele dia. Agora, não adianta defender uma mensagem depois que seu tempo já passou. Defender Moisés no dia de Moisés não era problema, mas defender Jesus Cristo e sua mensagem era problema. Naquele dia, defender Jesus e sua mensagem era um problema. Temos um exemplo daquele cego, de São João capítulo 9. Jesus curou aquele cego. E, de repente, foi divulgado que o moço estava vendo. Chamaram seus pais. Mas eles já tinham dito que se alguém defendesse a Jesus, era expulso da sinagoga.
defendesse aquela mensagem. Olha, ele disse, ó, na verdade ele é o nosso filho. Nasceu cego, mas o que aconteceu não sabemos. Eles sabiam o que tinha acontecido, só que eles não podiam divulgar. Eles não podiam testificar do que tinha acontecido, porque seriam expulsos da sinagoga. Você sabe que essa é a mensagem, esse é o profeta. A mensagem do irmão Brana hoje, ela é conhecida no mundo. Se você colocar Brana no YouTube, no Google, olha, está cheio de páginas, de gente que defende, gente que não defende. O problema hoje não é a mensagem, não é Brana, não é a história de William Brana. O mundo hoje, os historiadores, conhecem a história do irmão Brana. Eles escrevem sobre o irmão Brana, eles conhecem a sua história, o seu nascimento, seu ministério. O problema hoje é esta mensagem. A mensagem desta hora. Vê que nós somos um grupinho pequeno, mas temos uma mensagem muito grande. Veja quem se chegou a Davi, homens desgostosos de espírito, endividados, com problema de casamento e divórcio. Foram aqueles que se reuniram com o irmão Brana também. Foram aqueles que se reuniram com Davi. Foram aqueles que se reuniram com o saudoso pastor Joaquim. São esses que têm se reunido com João hoje. Então quem somos? Nós não podemos nos envergonhar. Dizer a esse mundo o que nós cremos. E na verdade, o que nós cremos é diferente do que o povo que se diz da mensagem crê. Não é todos judeus. Mas o que Jesus ensinava era diferente. O profeta disse na mensagem, porque a pequena Belém, olha, quem ficar comigo lado a lado, fica num terrível lugar. Quem ficar comigo. Agora, quem ficasse ao lado da mensagem de Moisés nos dias de Jesus, não estava num lugar terrível. Um lugar louvável. E Moisés foi um grande profeta. Tirou Israel do Egito. Moisés é conhecido hoje entre os judeus, honrado. Agora, ficar ao seu lado nos dias de Jesus não era um lugar terrível. Ficar ao lado de Billy Graham nos dias do irmão Brana não era ficar num lugar terrível. Agora, ficar ao lado de Brana era um lugar terrível. Os vizinhos não deixavam os seus filhos dar um passeio de caminhonete, na caminhonete do irmão Brana. Mandava seus filhos se afastar dos filhos do irmão Brana, se afastar dele. E chegou a esse ponto. Então, ficar ao lado de Oral Roberts, de Billy Graham, não era terrível lugar. Billy Graham era o homem do pregador dos presidentes, pregador da Casa Branca. Pensa bem, está ao lado do líder da Igreja Universal, é o homem que está ao lado do presidente da República. Todos os pastores querem estar ao lado do presidente da República, porque é um bom lugar. Estar ao seu lado, ter ele como amigo. Era a mesma coisa nos dias do irmão Brana estar ao lado de Billy Graham, não de Billy Brana. Hoje estar ao lado de João é um terrível lugar. Eu disse para o pastor Osmar hoje sobre uma pessoa, eu disse, não, eu já convidei ele para ir lá no tabernáculo. Só se ele for no tabernáculo, ele queima o filme. Principalmente nos dias que o pastor Osmar está indo lá no sul. Eu já convidei essa pessoa, é meu amigo, né? Vende livros da mensagem, tudo. Só que aí ele vai passar a não vender mais livro, né? Não vai ter mais os amigos. Vai ser filmado, todo o Brasil vai ver que ele esteve ali. O filme dele vai ser queimado.
Então ele é nosso amigo, mas não vem no nosso culto. Não. Ele tem que estar ao lado de outros pastores, que não vai trazer problema para o seu comércio, para a sua fé. Você pensa que é fácil estar aqui? Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer dessa mensagem da hora. Para andar com João, era a mesma coisa de andar com Brana no seu dia. Agora, depois que o irmão Brana partiu, o pessoal faz caravana para ir para a América. Tirar foto ao lado do seu túmulo. Todas as linhas de doutrina diferentes, mas nos dias do profeta não. Ninguém se arriscava, porque no seu dia a mensagem era a mensagem da hora. É a mesma coisa os pastores do Brasil para vir a Franca aqui, e chegar nesse púlpito aqui. Isso aqui é um lugar terrível, está ao lado deste ministério. Era a mesma coisa estar ao lado de Davi. Se alguém dissesse, Saul, fulano de tal está andando com Davi, Saul mandava matar. Aí você vê os homens que foram para o lado de Davi, desgostoso de espírito, endividado. Davi tinha que pagar a conta deles, ajudá-los. Ele também estava sendo perseguido. Aí quando você vai ao ministério dos apóstolos, dos dias de Paulo, era a mesma coisa. Então o profeta disse, quem ficar comigo lado a lado fica num terrível lugar. Eu desafio hoje essas fitas atravessar o mundo. Eu desafio algum homem, algum guerreiro que ama Jesus Cristo, que sabe que essas coisas têm, que ama Jesus Cristo, que sabe que essas coisas têm que cumprir hoje, irmãos, a ficar ao meu lado e manejar a palavra de Deus. Ele diz, eu desafio a vocês ficarem do meu lado. Até que no início, muitos homens ficaram do seu lado. Eles venderam suas revistas, vendiam as fitas do irmão Brana. Depois não ouvimos mais sobre eles imprimindo e vendendo selos. O selo já não era mais vendido. Irmão Brana disse que quando essa fita chegar em circulação, será um instrumento para correr com 10 mil dos meus amigos. Quando ela estiver em circulação, as outras fitas foram vendidas, as fotografias foram vendidas, mas quando nós chegamos nos selos, na revelação dos 7 selos, nós recebemos os selos aqui. Quando a América do Norte veio trazer os selos, nós já tínhamos os selos. Quando vieram trazer as eras, nós já tínhamos as eras. Um dia, quando eles forem falar do novo nome, a esposa já foi. Porque ela já recebeu essa revelação. Então, pedimos ao povo que vocês despertem. Como aqueles judeus disseram assim, Jesus disse-lhe Jesus a respeito do ceguinho, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vê, vejam, e os que vê sejam cegos. Essa mensagem está cegando as pessoas hoje, está cegando os incrédulos, abrindo os olhos de um e cegando os olhos de outro, ministros sendo cegados. Esqueça essas cisternas ocas e denominações estagnadas em que vocês estão vivendo. Puxa fresca a palavra de Deus.
Vamos dar a Jesus um bom gole de água fresca, água pentecostal. É o seu desejo hoje voltar ao original pentecostal, voltar para a palavra. Está profetizado que nós faríamos assim, em Malaquias capítulo 4, retornar a fé dos filhos aos pais. Então ele pergunta, quem é que fica nessa manhã? Ficar ao seu lado. Você chega àquele momento que Satanás explora a sua mente e começa a te colocar dúvida. Ele fez isso com João Batista. Quando João Batista estava na prisão, ele explorou a sua mente e começou a lembrar a sua pregação. E disse, você pregou assim, mas não está acontecendo. Que os montes seriam aplanados. Cadê eles, aplanados? Que ele era o Messias, que havia de vir. E João teve dúvida, porque ele parou para ouvir. Aí Satanás mexeu com o seu arrazoamento, com a sua razão, e ele pediu os 2 discípulos para ir a Jesus e perguntar se era ele ou se tinha que esperar outro. Veja, ele na prisão, o mensageiro, o precursor, Satanás conseguiu convencer a ele que a sua pregação não estava certa, que ele apontou o homem errado. Veja se as coisas não estão se repetindo hoje. É somente você ir para uma prisão. João está na prisão de Herodes, de um sistema. Vá você a uma prisão. Deixe alguém prender o seu sentimento, trabalhar na sua razão, até que você começa a razoar. Como Pedro, se és tu, manda que eu vá também. E ele começou, venha. E ele começou a andar por sobre as águas. Mas de repente ele disse, mas eu, Pedro, andando sobre as águas? Agora, eu com essa mensagem? Que coisa boa estar ao lado do irmão José Brana, filho do irmão Brana, ao lado de Billy Paul, quando o mundo todo está ao seu lado, os prós e os contra. Hein? Você pode ver que os pastores do mundo todo hoje estão ao seu lado, porque ele não tem uma mensagem que contraria o ministério. Porque se ele tivesse uma mensagem que viesse a contrariar, ele apenas roda a mensagem do seu pai, que é verdade. Mas se ele tivesse comido o livrinho para profetizar outra vez, que Jesus subiu com um novo nome, que BRANHM é perfeito, perfeição, que Deus manifestou numa carne, se ele colocasse as suas convicções, as pessoas saíram do seu lado, né? Iam perder suas igrejas, seus prestígios. Que Deus nos dê graça, para que nós não viemos a nos afundar como Pedro. Ele parou. Em vez dele continuar olhando só para Jesus, só para a mensagem, ele parou. Era um homem sem o Espírito Santo, sem o novo nascimento. Deus tinha dado a revelação para ele, mas ele não tinha nascido. Porque quando ele nasceu de novo, ele morreu, pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo. Foi diferente. Mas quando ele não tinha um novo nascimento, ele duvidou. E quando você duvida, você afunda. E vemos hoje ministros se afundando porque têm duvidado, porque eles têm achado. Eles têm achado parágrafos. Satanás também achou uma escritura para provar para Jesus. Mas Jesus também tinha a escritura, porque ele era a escritura. Você já pensou quando Deus não quer te responder?
E você pergunta, pastor, o que significa isso? E ele não te responde. Ele apenas te diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Ele, o Filho do Homem, volta para o lugar onde primeiro estava e não te dá explicação alguma. Chegamos nesse momento que o ministério tem chegado na sua perfeição. E Deus não vai te dar explicação. Deus não se explica, Deus é fé. Não se estuda Deus. Deus não se estuda. E vemos, como disse o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta ao Timóteo, ele fala daqueles que naufragaram na fé. Naufragaram. E não é diferente dos dias do irmão Brana de hoje, quando as pessoas estão naufragando na fé, por causa das suas próprias concepções, das suas próprias razões. Eles acham que tem que ser assim. A igreja não vive no nível espiritual acima do seu pastor. Se isso acontece, há alguma coisa que está errada. O pastor é o homem que tem os dois dinheiros. Ele tem os dois dinheiros. Não é o que você acha. E você diz que ele está errado. Como é que Deus vai colocar um homem? Mesmo o erro dele está certo. Moisés certo ou errado, Josué e Caleb estavam ao seu lado. Porque sabia que aquele erro era para que o povo tropeçasse. Ele é o instrumento de Deus, o seu pastor, ele está nas mãos de Deus. O seu pastor é o seu absoluto. Não é Deus que é seu absoluto, é o seu pastor. Porque o absoluto dele é o profeta, é a mensagem. E aí onde nós temos que reconhecer e se colocar por revelação ao lado. E quando você se coloca ao lado do seu pastor, do mensageiro, aí Deus permite os fracassos, as derrotas, as decepções. Você vê a condição de Davi? Quem se colocou ao seu lado estava num lugar terrível, não podia nem ir no mercado para fazer compra. E ser reconhecido. Tinha que ir disfarçado, você não perdia a cabeça, porque estava do lado de Davi. Agora, se chegasse ali ao lado de Saul, podia nem precisar cobrir o rosto. Né? E é a mesma coisa o ministério desta hora. No qual nós estamos ao lado. Por isso o irmão Brana disse: fique ao lado do seu pastor. Fica ao lado do seu pastor. Eu estou falando também para muita gente hoje. Vocês têm pastores. Tá? Fica ao lado deles. Agora, existe uma mensagem da hora. Se ele não está pregando a mensagem da hora, você fica ao lado dele. Até que você nasça de novo. Até que você descubra que o seu pastor já morreu, já foi sepultado, e você é uma igreja viúva que pode casar outra vez. Deus te abençoe. Nós viemos com a mesma cor de terno hoje, sem combinar. Aí minha esposa disse: tu combinou alguma coisa com o pastor? Isso não, eu simplesmente peguei esse terno. Deus abençoe os nossos irmãos. Deus abençoe o irmão Johnson aí. Deus abençoe a irmã Eva. Deus abençoe a irmã Geluz, o irmão Derli. Pedimos que a igreja em toda parte ore pelo irmão Derli, né?
que está passando um momento difícil, ele está com câncer, e também o irmão Flávio, a gente vai segunda-feira levar uns remédios que trouxemos do Pará, irmão Flávio, esposa da irmã Denise, aqui em Campinas. Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo por toda parte, né? E todos os nossos irmãos. Até quarta-feira eu estarei em Sapucaia. Amém. Ouvi o trovão. Eu afirmo, não há